Vamos falar do Galo, Everton. Giovana Pires está de volta pra gente falar do Atlético nesta sexta-feira. Qual o seu destaque inicial, Gil? Tô aqui, Rafa, mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético acabou caindo de posição na tabela do Campeonato Brasileiro depois do resultado de ontem. Flamengo vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0, gol ali já no segundo tempo. Então o Atlético, com 57 pontos, que estava na quinta posição, acabou caindo pra sexta, ainda dentro da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem, mas então na sexta posição, o último time que garante vaga para a competição continental. O Flamengo ultrapassou o Galo, ultrapassou o Bragantino, ultrapassou o Grêmio, foi parar lá no terceiro lugar com 60 pontos. Agora todo mundo tem 34 partidas, todo mundo igual nesse Campeonato Brasileiro, prontos para essas 4 rodadas finais. O Atlético então pode confirmar ainda neste fim de semana a vaga na Libertadores. Isso vai depender de alguns resultados. A gente vai poder falar isso durante o programa. Chamar o Breno Galante também para o nosso bate-papo. Tudo certo contigo, Breno? O que você tem de destaque nesta sexta-feira, meu caro? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, a Giovana, Seabra, Lélia, a turma de casa. Cara, campeonato totalmente aberto, né? Agora, como esse jogo contra o Grêmio, cada momento que passa se torna mais decisivo para o Atlético, pensando principalmente em G4, né? Claro, tem uma pequena chance de título, coisa que eu não acredito, mas como é de importância para o Atlético uma vitória contra o Grêmio, né? Analisando a tabela de todos os times, eu estava vendo vocês conversando com o Samuel agora, quem tem o caminho mais fácil. Eu vou dizer, eu analisei aqui Palmeiras, Botafogo, Grêmio e cara, Flamengo. Eu tô na dúvida, eu não sei quem tem a tabela mais fácil, a do Atlético, é tudo muito embolado, sabe, Rafa? E talvez o grande time que possa ser o diferencial, o peso da balança nesses jogos aí, seja o Fluminense. A gente não sabe o que o Fluminense vai querer nesse campeonato, né? No transcorrer daí pra frente, tá preocupado com o Mundial, será que vai poupar jogadores? Será que vai colocar o time pra testar o time pro Mundial? Não sei, e o São Paulo a mesma situação também, um time que já tá garantido no campeonato da Libertadores ano que vem por causa do título da Copa do Brasil. Então assim, é difícil a gente fazer qualquer prognóstico. Agora uma coisa é certa, tem que vencer o Grêmio. Tem muita gente que não gosta do termo obrigação, né? Futebol ninguém gosta. Eu, pelo contrário, eu gosto, porque eu acho assim, tem um objetivo. Se o objetivo é chegar ao G4, tem a obrigação de vencer o Grêmio dentro de casa. Porque se não vencer o Grêmio aí, ô Rafa, fica também dificílima a situação visando o G4, viu? Quem não gosta dessa palavra sou eu. E o Grêmio também, ele pensa em título, ele tem a obrigação de ganhar do Atlético. Então, tá 0-0 na obrigação de todo mundo. Ou seja, ninguém vai ganhar, é isso? Vai ser técnico. Tipo 2020, né, Gil? Galo não quis, o Inter não quis, o São Paulo não quis, o Flamengo. Vai aí, ó, fica aí, ó. Fala tu, deixa comigo que eu vou faturar essa bagaça aqui. É complicado. Daqui a pouquinho a gente pode até fazer o mesmo exercício que fizemos com o Cruzeiro, na parte de baixo da tabela. Pegar esses 4 jogos aí, da turma que tá brigando lá em cima pra fazer essa análise. A gente vai até o Galo aqui, até o 6º colocado. Pode ser, tá. Pode ser. Antes disso, então, enquanto o Daniel Seabra separa ali, né, Seabrinha? Tá tudo ali. Então, tá aqui já. Só pra dizer, então, que o Atlético pode sim confirmar a vaga direta não, né? Confirmar uma vaga na Libertadores, pelo menos na fase preliminar da Libertadores do ano que vem, ainda nesse fim de semana. Para isso acontecer, só precisa de 2 resultados. Além de vencer o Grêmio por qualquer placar na Arena MRV no jogo de domingo, precisa torcer por uma derrota do Atlético Paranaense. Nesse sábado, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Vasco na Liga Arena, né, na Arena da Baixada em Curitiba, amanhã às 7 da noite. Se o Atlético Paranaense perder pro Vasco e o Galo vencer o Grêmio, já tá garantido na Libertadores do ano que vem, pelo menos na fase preliminar, na pré-Libertadores. Isso porque o Atlético Paranaense hoje é o 7º colocado com 51 pontos e o Galo é o 6º com 57. E aí a distância, né, a diferença passaria a ser de 6 pontos, faltando aí 3 partidas ainda, e o Galo tem 4 vitórias a mais, que é o primeiro critério de desempate. Então o Atlético conseguindo uma vitória diante do Grêmio no domingo, e aí confirmando também essa derrota do Atlético Paranaense pro Vasco no sábado, o Galo já está garantido na Libertadores, pelo menos na fase preliminar. Seabra, quer passar aí a listinha, garoto? Olha, eu tô dando uma pré-olhada aqui, eu acho que pra mim é questão de opinião, eu acho que quem tem um caminho um pouco menos complicado aí
é o Flamengo e o Bragantino. Mas quer ver? Vamos lá, ó. O primeiro colocado do campeonato, Palmeiras. O Palmeiras pega o Fortaleza domingo agora, pega o América já rebaixado depois, na quarta-feira, pega o Fluminense, que não quer nada com coisa nenhuma, e fecha contra o Cruzeiro. E aí, na última rodada, a gente não sabe como o Cruzeiro estará. Então, esse é o caminho do Palmeiras. Fortaleza, América, Fluminense e Cruzeiro. Depois o Botafogo. Botafogo pega o Santos em casa, pega o Coritiba já rebaixado fora, pega o Cruzeiro e depois fecha contra o Inter, que tá ali no meio de tabela. Flamengo, que aí eu acho que tem um caminho um pouco menos pior. Flamengo pega o América domingo no Parque do Sabiá, depois pega o Atlético no meio de semana. Aí sim é o confronto direto. Mas pega Cuiabá e São Paulo nas duas últimas rodadas. Cuiabá e São Paulo acho que não estão querendo muita coisa com nada. O Grêmio pega o Atlético domingo agora, depois pega o Goiás brigando, pega o Vasco brigando e pega o Fluminense nada com coisa nenhuma. O Bragantino pega o Inter no fim de semana, pega o Fortaleza que não quer nada, o Coritiba já rebaixado e pega o Vasco brigando. E para fechar esse G4, esse G6 aí, o Atlético que pega Grêmio, Flamengo, São Paulo e Bahia. Só o São Paulo desses aí já tá mais ou menos que largado com o campeonato. O resto tá tudo brigando por alguma coisa. E aí, Lélio Gustavo, pegou a visão, seu Lélio? Eu peguei e acho que na teoria tem alguns caminhos um pouco aí, né, melhores, mas é o seguinte, tem a mala branca aí pra cima e pra baixo. O único elenco que tá podendo dispensar a mala branca é só o Fluminense, que ele tem um campeonato mundial e uma premiação já com certeza pré-estabelecida pelo seu clube, né? O restante, amigo, tá querendo engordar a caderneta aí para o Natal, né? Então, vamos ver, mas esse caminho do Atlético eu acho complicado. O Palmeiras, na teoria, teria um jogo mais complicado diante do Fortaleza nesse domingo, e essa rodada de domingo ela pode dizer muita coisa. Eu só não acredito que teremos uma definição do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, porque isso também pode acontecer. Você tá ligado, né, brother? Como diria o Casimiro, né? Na próxima quarta-feira? Pode, dependendo. Palmeiras ganha 2 jogos, todo mundo perde os seus, ele já é campeão. Verdade, né? Porque aí não tem como alcançar mais, né? Vai 68, o Botafogo fica com 61, não pode pegar mais. Cara, eu vou te falar um negócio, ô Breno Galante, eu acho que o Botafogo é o que chega assim mais desanimado, apesar de ainda ter chance. Eu acho que dos 6 que estão nessa briga, eu acho que o Botafogo animicamente é o que tá assim mais pra baixo, sabe? Porque a pipocada desses caras, velho, é um negócio assustador, velho. 1 mês sem vencer. Um segundo turno de campeonato conquistou 14 pontos de 45 possíveis. É muito ruim o desempenho do Botafogo, Breno. Acho que pros demais, independentemente de análise, a tabela de A é mais fácil que a do time B. Acho que o Botafogo é o que chega mais pra baixo, viu, Breno? Eu concordo com você, Rafa, e só para poder também fazer um destaque aí para essa tabela do Flamengo, o Flamengo jogando em Uberlândia, ele tá jogando 3 jogos seguidos em casa, né? Porque ele vai ter em Uberlândia o América e vai ser totalmente a torcida do Flamengo. Isso é um ponto positivo a ele. Pega o Atlético em casa e pega o Cuiabá em casa. Então, assim, eu acho que a tabela do Flamengo, se ele vencer o Atlético, né? Vai ser um jogo dificílimo pros dois lá. Agora, em relação ao Botafogo, o Rafa, é até um bom exemplo pra gente falar com o torcedor que às vezes critica o desempenho do Filipão. Olha o Botafogo, né? Ele tinha lá o Luiz Castro, que fazia um belíssimo primeiro turno e de repente muda-se de treinador, e aí você vê o Bruno Lage tendo problemas com o elenco, né? Cheio de situações complicadas, o Tiquinho Soares machuca, fica um bom tempo fora, e o time, como o Lélio falou, vai fazer o grande vexame da história aí de todos os campeonatos brasileiros, né? E aí a gente tem que olhando pelo lado do Atlético, né? Entender que essa mudança que o Atlético teve de treinador e ainda estar brigando pelo título é até um lucro, porque o Atlético poderia ter caído nessa do Botafogo, né? Se o Filipão chega aqui e ele não consegue manter um clima entre os jogadores, se ele não consegue manter até uma autoestima dos jogadores elevada, porque o Cudê deu uma detonada na autoestima do grupo quando falou que o grupo não conseguiria disputar nada nesse campeonato.
Eu vejo esse exemplo do Botafogo pro torcedor do Atlético como um alento aí, o Filipão chegar com uma grande chance. Eu acho que o atleta praticamente classificado para Libertadores por conta do G6, mas ainda tem essa expectativa de um G4, então eu acho que é um lucro danado e mostra que o Filipão conseguiu, depois de um começo bem complicado, de 9 jogos sem vencer, recuperar um pouco e até ter um trabalho que a gente pode avaliar como positivo no segundo turno. Claro que no geral algumas coisas ficam devendo em relação a elenco e tudo mais, mas o Rafa, olhando por esse lado do Botafogo e vendo o que o Atlético está passando, eu vejo que a situação do Galo poderia ter sido pior, viu, Rafa? E até falando em Botafogo e Atlético, né? A história do Botafogo começou a cair mesmo no Campeonato Brasileiro depois da derrota pro Galo por 1-0 na Arena MRV. Sábado à noite, né? Exatamente, tô até olhando os números aqui, 24ª rodada. Tinha perdido o clássico pro Flamengo no jogo anterior, mas clássico, é aquela história de sempre. E aí perdeu pro Atlético. Depois disso foram 11 partidas, 4 empates, 5 derrotas e 2 vitórias. Aí que o Botafogo de fato começou a queimar aquela gordurinha extra que tinha conquistado lá no início da competição e de fato começou a cair cair não, né? Porque só foi cair realmente, perder a liderança nas 3 rodadas anteriores, né? Nas 3 últimas rodadas, se eu não estou enganado. Não, efetivamente, fato, Gil, se você pensar, ele perdeu nessa agora. Ele lidera da terceira até a 33ª rodada, né? Exatamente, 33ª rodada que ele caiu para a 2ª posição. Foi. Então, aquela derrota pro Atlético, eu lembro até na entrevista coletiva, era o Bruno Lage, né? Que era já o treinador. Era o Lage? Era o Bruno Lage. Eu lembro que o clima tava assim, meu Deus do céu. Ele mesmo ficou muito irritado, tava muito incomodado, falando que não entendia tanta pressão, etc. Foi um clima muito estranho, assim. Tinha muitos jornalistas do Rio, obviamente, acompanhando a trajetória do time que seria campeão brasileiro. Aí a situação tava complicada, acho que nem ele imaginava que de fato ia realmente cair a partir dali. Não foi ele que ofereceu o cargo, Léo, depois da derrota pro Flamengo? Foi. Já tinha pedido demissão no jogo contra o Flamengo. E aqui falou do gramado, falou disso, daquilo, reclamou de um gol anulado do Botafogo, só esqueceu de olhar pro próprio umbigo, né? E ver que ele tá precisando dar de uma limpeza, né? Mas era o cara que a torcida do Atlético entrou em depressão. Eu queria o Bruno Lage aqui, ó. Olha lá, trouxeram o Filipão pro Atlético, vovó. Tá bom, viu? Olha aí o cara depressivo, velho. O cara veio e jogou o Botafogo na vala, a verdade é essa. Gente, mas aqui, só relembrando, né? A gente já falou, Bruno Voloche, que é o nosso botafoguense do programa, o vacilo, eu acho, do John Textor foi. Não vou nem falar do Luiz Castro, não, porque, velho, é uma proposta absurda. Você não vai negar, podendo fazer uma aposentadoria que vai deixar até sua 5ª geração tranquilo pro resto da vida. Mas a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo ficou bolada, principalmente com o Cristiano Ronaldo, né? Ele que forçou a barra pra levar o Luiz Castro. Eu já bati nessa tecla, o Textor foi vacilão e mandou caçapa pra um time ridículo que ele tem na Bélgica. Gente, quem que é Molenbeek, Molejão, sei lá qual que é o nome dessa porqueira, perto do Botafogo, velho. Aí deu no que deu, né? Foi ouvir jogador, traz Bruno Lage, tira Bruno Lage. O Botafogo tá no 5º treinador no campeonato, disputando a parte de cima da tabela. O time que liderou por 32 rodadas. Botafogo começou com o Luiz Castro, teve Caçapa, teve Bruno Lage, teve Lúcio Flávio e agora tá com o Thiago Nunes. Vamos ver se até o final do campeonato muda mais uma vez também, né? Ô Rafa. Fala, Lelão. Rapidamente. A gente tá falando de técnico aí, entra também. Se você pode não ser favorável à permanência dele e tal, como eu também não sou. Mas o Filipão, eu ouvi um recorte aí de uma entrevista dele à Rádio Transamérica de São Paulo. E ele falando, olha, o lance é o seguinte, nós tivemos aquele período, né, ele falando, de 9 jogos sem vitórias. E ali tava dando um conflito ali de pensamentos. Então ele abriu mão de alguma coisa que ele gosta de ter no time, né? E os jogadores o convenceram a fazer isso. Quer dizer, no ápice da sua experiência, o Filipão, que é vencedor, ele próprio teve que abrir mão de alguma convicção dele para o negócio fluir. E tá fluindo, porque os jogadores não é o futebol mais vistoso, longe disso, mas que é um time que luta até o final de todas as partidas,
Eu também enxergo assim, e isso aí é mérito dele. Foi o que o Breno acabou de falar, né? Teve uma fase ruim, mas melhorou. Depois dos 9 jogos, melhorou. E pra finalizar o tema Botafogo e a gente voltar a falar desse jogo de domingo, o Botafogo ele só perde em desempenho no retorno pro Goiás e pro América. Botafogo é o 18º. Só ganha, melhor dizendo. Boa, Sebra. Só ganha do Goiás e do América no retorno. É um desempenho nojento do Botafogo no segundo turno. É um negócio assustador. 31,11% de aproveitamento, Giovana Pires. Tá doido, é isso. E o Atlético líder do retorno ainda é? Ainda é o líder do retorno, 66,67% aproveitamento do Galo. É isso, o Galo não perde as 6 partidas, viu? Nesse Campeonato Brasileiro, são 2 empates e 4 vitórias. Última derrota foi pro Cruzeiro, no clássico na Arena MRV, derrota por 1-0. Então o Galo tendo essa sequência de fato, conseguindo conquistar alguns pontos, como o Lélio disse, pode até não jogar tão bem, não ter aquele jogo vistoso, mas pelo menos tem feito a sua parte, conseguindo pontos e chegando mais próximo da Libertadores. Inclusive, atualizando aquela probabilidade, né, do Departamento de Matemática da UFMG, aumentou a porcentagem do Atlético. Antes o Galo tinha 0,87% de chance de levantar a taça do Brasileiro no fim da competição, agora tem 1,1, viu? É a última equipe que tem ainda chances de conquistar a taça do Brasileiro. Para classificação a Libertadores, né? A UFMG que considera os 6 primeiros colocados, o Galo tem 97,6 praticamente garantido então na Libertadores do ano que vem, lembrando, como disse, precisa de uma derrota do Atlético Paranaense no sábado e uma vitória contra o Grêmio no domingo para já conseguir essa vaga de forma antecipada à Libertadores da próxima temporada. Falando um pouco sobre a escalação do Atlético, né, lembrando, o Galo para essa partida não tem o Bruno Fux, o zagueiro que está com uma lesão muscular na coxa. Além disso, o Batalha, que também não deve entrar mais em campo nessa temporada pelo Galo, se recuperando de uma lesão no joelho. O Vargas também, lesão no joelho, também de fora para essa partida. Além disso, Igor Rabelo, que cumpre suspensão depois de ser expulso na última rodada, também fica de fora. O retorno para essa partida, o Mariano, no banco de reservas, vai aparecer, o lateral direito do Galo liberado pelo departamento médico, e também o Everson, goleiro, cumpriu suspensão na última rodada, Matheus Mendes ficou na vaga dele, vai aparecer nesse time titular. Então, um provável Galo. O técnico Filipão vai ter que fazer algumas alterações, né, na mexida na zaga por conta da ausência do Igor Rabelo, também o gol com o retorno do goleiro Everson, e aí no meio-campo a expectativa para quem sabe o Alan Franco aparecer também nesse time titular. Lembrando, na última partida ficou no banco de reservas, quem ficou ali no meio-campo foi o Igor Gomes, um time um pouco mais ofensivo, né, contra o Goiás, que tá lá na parte de baixo da tabela, só que agora a realidade é outra, é o Grêmio que tem o melhor ataque da competição. Então, o provável Atlético para enfrentar esse Grêmio na Arena MRV no próximo domingo: Everson no gol, Saravia na lateral direita, Gemerson e Maurício Lemos na zaga, e aí Guilherme Arana pelo lado esquerdo. Meio-campo: Otávio, Alan Franco, Zaratio e Rubens, e aí a dupla de ataque artilheira do Galo em 2023, Paulinho e Hulk. Este é o provável Galo para enfrentar o Grêmio no próximo domingo. O Atlético treinou hoje pela manhã na cidade do Galo. Amanhã fecha essa preparação, os últimos ajustes justamente para esse confronto direto na parte de cima da tabela. Jogo dos 6 pontos, aquele típico. Verdade. Ô, Giovana. Oi. Não sei, ou você ou o Breno, quem estiver sabendo. E esse julgamento do Hulk aí pela expulsão contra o América? Nada marcado ainda. Nada? Nada marcado, inclusive até na terça-feira, né, quando a gente esteve na cidade do Galo, a gente conversando ali até com o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, ele falou assim: espero que não marque esse julgamento aí para a próxima semana, para não tirar o Hulk do jogo contra o Flamengo, né, por exemplo. Seria uma expectativa, só que realmente parece que não tem como mais ser na terça-feira, já que o STJD ainda não marcou, né? Parece que tem que ter um prazo até acontecer, tipo, da marcação até de fato acontecer o julgamento. Então ainda não tem a data dessa audiência para o julgamento do Hulk. Não tem nenhuma resposta do STJD, inclusive tentei ontem ir atrás, porque o julgamento do Igor Rabelo, que foi expulso depois, já foi marcado, do Hulk ainda não. Queria entender como é que funciona, qual que é essa prioridade do STJD em relação a isso, mas nada marcado. Inclusive teve mais um julgamento marcado para hoje, mais uma audiência para o próximo dia 29, e o nome do Hulk ainda não apareceu. Diga lá, Breno. Não, é porque o prazo que a Giovana tá falando aí são 3 dias úteis, né? Então o Hulk está garantido para o jogo contra o Flamengo, que é na próxima quarta-feira, porque até hoje não foi marcado o julgamento, né? Se eles marcarem na segunda-feira,
não vai ser antes da quarta, né? Aí seria na quinta-feira o julgamento e o jogo é na quarta. Então, pro jogo contra o Flamengo, o Hulk tá garantido. Bem, agora, show de bola. Gil, no pique, né? Acabamos, né? Sim, pode falar, pode falar. Não que esteja fazendo falta, mas Eduardo Vargas, nunca mais. Tá no departamento médico. médico. Saudade? Não que esteja fazendo falta, porque não estava jogando efetivamente nada, mas é um patrimônio do clube, tá recebendo, onerando a folha, e aí São tem mais 3 meses. Mais um ano de contrato ainda. O Eduardo Vargas está se recuperando de uma lesão no joelho, que eu lembro até quando o Atlético divulgou a lesão, falou uma lesão importante no joelho. Foi mas assim ajoelhou para pedir um casamento e tal. Vou parar, não sou eu que tô falando isso não. Enfim, o Eduardo Vargas tá no DM do Galo, até na terça-feira a gente acompanhou o treinamento do Atlético, a gente viu ele dando umas corridinhas ali no campo, ontem também fez um trabalho com bola, separado do grupo. Essa é a situação atual do Eduardo Vargas, quem sabe não aparece ainda nessa reta final, mas ainda segue no departamento médico fazendo trabalho de fisioterapia, nem iniciou aquele período de transição ainda não. Ô Breno Galante, só aproveitar aqui, antes da gente finalizar, para te perguntar sobre o Johan. O Johan também é mais um que o contrato tá para vencer, né? O Johan vence agora o contrato? É. Sim, no fim do ano. O Vargas vai ter mais um ano, né? Infelizmente, sim. O Johan nada consta, né, o Breno? Desde que ele se machucou depois do jogo, ou no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores, ficou no banco, acho que 12 ou 15 jogos e nunca mais entrou para jogar pelo time do Galo, né, Breno? Você acha que há alguma chance do Johan ter uma renovação de contrato ou são favas contadas, vai dar adeus ao Galo ao final da temporada, Breno? Não, o Johan não fica para a próxima temporada, né, Rafa? Até porque a volta do Johan do Bragantino para o Atlético foi algo que o Rodrigo Caetano bancou, porque uma boa parte da diretoria do Atlético não achava interessante o retorno do Johan. Não agrada aos diretores o futebol do Johan, enfim, e até o investimento que seria feito para uma renovação de contrato. Então o Johan, e a gente tá vendo isso, né, como você próprio disse aí, né, o Johan nos 2 primeiros jogos do Filipão, titular absoluto, mas aí lesiona contra o Fortaleza e aí fica um tempo fora, aí quando ele volta, o Filipão no jogo contra o Palmeiras no Mineirão, coloca ele no segundo tempo e depois contra o São Paulo na primeira vitória do Filipão, ele entra de titular, contra o Palmeiras ele entra de titular lá pela Libertadores, aí machuca de novo. E aí depois não teve mais jeito, não teve mais, né, o apoio do Filipão aí para ter oportunidades. Então para mim já é carta fora do baralho para a próxima temporada. Agora, só falar rapidamente sobre o jogo contra o Grêmio, vai ser muito interessante a gente ver o jogo contra o Luizito Soares, porque no primeiro turno o Luizito não jogou pelo Grêmio e o Atlético também não teve um time bem diferente, né? É um jogo em que no primeiro tempo lá o Atlético foi muito mal e no segundo tempo até quase conseguiu um empate com aquele gol anulado. E o principal, né? Naquele jogo não teve o Arana, o Rubens foi lateral esquerdo, o Gemerson também não jogou, o Zaratio não jogou, o Alan Franco, enfim, algumas mudanças. Agora, para mim, o principal pro torcedor do Atlético tá ouvindo é que apoie o Gemerson nesse jogo do domingo. Porque se vaiar ele já na escalação, é um peso a mais que o Gemerson vai ter. Ele vai ter uma grande responsabilidade junto com o Lemos de ter que marcar o Luizito Soares. E se a torcida não apoiar, não der uma força para ele, o emocional pode atrapalhar. Ele não vive um grande momento, todo mundo sabe disso. Mas o Filipão, ele não tem opção. Tem que ir com o Gemerson. Então que o torcedor entenda isso, Rafa, e apoie o Gemerson. Se ele for mal, vai depois do jogo. Mas antes não, para ele ter pelo menos uma tranquilidade para conseguir jogar. Porque eu imagino que marcar o Luizito Soares, só de olhar pro cara, já deve ser difícil, viu, Rafa? Um abraço para você aí e a gente se encontra no domingo, né? Com certeza. Diga, Gil. 23 gols marcados e 16 assistências nessa temporada, 49 partidas pelo Grêmio. Esse é Luizito Soares, esse é o adversário do Atlético nesse próximo domingo, adversário do zagueiro Gemerson, que vai ser o titular ao lado do Lemos. Gente, começa a puxar o Pai Nosso aí, viu, galera?